Escuta essa. Origem Minas tem orientações importantes para sua empresa. Eu sou o Breno Assis, analista do Sebrae, e hoje vamos conversar sobre as boas práticas de fabricação, um conjunto de medidas para sua empresa de alimentos crescer saudável. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje tem mais um bate-papo com a Eliana, consultora em Programa de Segurança dos Alimentos. O papel dela é auxiliar as empresas na área de alimentos na implementação do programa de boas práticas de fabricação, dentre vários outros trabalhos. Não é mesmo, Eliana? É isso aí, Breno. Olá para todos. Eu sou Eliana, sou engenheira de alimentos e como consultora trabalho há 23 anos orientando as empresas na implantação desses programas de segurança dos alimentos. Vamos ao assunto de hoje? Vamos lá! O tema de hoje é a conservação dos equipamentos e a sua importância na fabricação de alimentos seguros e na conformidade e qualidade estabelecidas. Na seção do regulamento que trata sobre requisitos das condições de higiene dos estabelecimentos, vamos encontrar algumas regras relativas aos equipamentos. Em uma dessas regras, podemos ver que eles devem estar em bom estado de funcionamento e, principalmente, conservação, para que os produtos possam alcançar as especificações estabelecidas como produto acabado. Para garantir essa condição, as empresas precisam elaborar e executar o programa de manutenção preventiva dos equipamentos. Ou seja, é importante que as intervenções sejam realizadas antes que os equipamentos apresentem problemas que possam até mesmo comprometer o seu funcionamento. O desenvolvimento de um bom programa de manutenção é a chave para isso. Agora eu te pergunto, Eliana, como fazer esse programa de manutenção dos equipamentos? Na prática, a elaboração desse programa, ele tem como base as orientações técnicas que são apresentadas pelos fornecedores dos equipamentos, né, através dos manuais que acompanham, manuais técnicos que acompanham os equipamentos. Se baseia também no histórico de intervenções realizadas naquele equipamento, ou ainda você tem as contribuições de especialistas, né, da área, conhecedores de equipamento, quer dizer, um conjunto de informações que vão te auxiliar a definir as intervenções, né, programar as intervenções e definir as frequências que essas intervenções precisam ser executadas. Então, eu já estou dizendo que, na prática, você tem uma lista de equipamentos e ali você, para cada um deles, você vai definir, ou para um conjunto de equipamentos, você vai definir quais intervenções precisam ser realizadas, né? Qual que é a frequência dessas intervenções e quais são os responsáveis por essas atividades, né, que precisam ser executadas. Algo que precisa ser destacado é a necessidade de considerar um procedimento para a execução da intervenção propriamente dita do ponto de vista de segurança dos alimentos. Entendi, Eliana. Agora, como realizar a manutenção de um determinado equipamento e, ao mesmo tempo, evitar contaminações aos produtos? Isso que estava comentando, Breno, da importância desse procedimento, sabe, de execução da atividade de manutenção do ponto de vista de segurança. Então, vamos ver algumas coisas que a gente precisa levar em consideração quando está fazendo uma intervenção, né, quando está fazendo uma manutenção em um equipamento. Na prática, a gente está falando de proteção, de proteger áreas, proteger ou isolar áreas, proteger outros equipamentos, né, de retirar resíduos que são gerados quando das intervenções. Então, eu estou falando de limalhas, né, de metais, de pontas, de eletrodos, de solda, né, de fragmentos de borracha. É importante ter controle das peças que foram retiradas, né, para que não sejam espalhadas e sejam uma possível fonte de contaminação. Então, na prática, e resumindo, você precisa pensar em proteger a área que você está executando a intervenção da manutenção daquele equipamento, proteger o equipamento, né, outros equipamentos que estão em torno, proteger os produtos que podem estar sendo fabricados em áreas próximas. Eu acho que a conduta
também, do ponto de vista de evitar essas possíveis contaminações, se faz necessário. Além disso, quando você faz uma intervenção, uma manutenção no equipamento, é preciso que haja uma comunicação com a área de produção e qualidade sempre. E não estou falando só para dizer, olha, terminei o serviço está entregue, mas é para também informar alguma coisa que pode ter acontecido, pode ter sido observado ao longo da intervenção e que pode demandar um procedimento, por exemplo, diferenciado de limpeza ou diferenciado de higienização do equipamento, para que esse equipamento possa voltar a ser utilizado na linha de fabricação. Outro aspecto que a gente precisa considerar na conservação dos equipamentos é a empresa elaborar um plano de lubrificação. Lubrificantes utilizados na área de alimentos devem ser de grau alimentício, principalmente quando houver uma possibilidade de contato com os alimentos, com materiais de embalagem, superfícies de contato. Então, aqui é importante especificar a quantidade do lubrificante, né, o tipo de lubrificante, a quantidade, a forma correta de aplicação, a frequência de uso, né, os cuidados para que não haja gotejamento, não haja possibilidade de uma contaminação desnecessária. Não deixe de registrar essas intervenções realizadas. Tanto as manutenções preventivas quanto as corretivas precisam sim ser registradas. Esses dados, eles serão importantíssimos para avaliações futuras, desde o planejamento de estoque de peças até uma decisão sobre uma substituição ou aquisição de um novo equipamento. Com essas informações, com essas dicas ou com essas reflexões, a gente espera, né, que elas tenham sido úteis para as empresas e que haja uma boa implementação desse requisito. E até o próximo bate-papo. Obrigada. E aí, anotou todas as dicas de hoje? Calma que não acaba aqui, hein? Escuta essa, podcast do Origem Minas, é uma série de 8 episódios. Fique ligado nos próximos.